E se eu te dissesse que existe um projeto secreto de mais de 70 anos que visa conquistar o mundo inteiro? E se eu revelasse que este plano não está escondido em bunkers subterrâneos ou filmes de Hollywood, mas sendo executado bem na sua frente, todos os dias, através das próprias instituições que você confia? Não estamos falando de ficção científica ou teorias da conspiração malucas. Estamos falando de documentos reais, descobertos pela polícia, estratégias meticulosamente calculadas e uma organização que conseguiu infiltrar governos, universidades e mídia ao redor do mundo. Uma organização tão poderosa que políticos tremem ao ouvir seu nome, mas tão secreta que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Imagine descobrir que as mudanças que você vê acontecendo na sua cidade, no seu país, na sua cultura, não são coincidências ou evolução natural da sociedade. Imagine descobrir que existe um manual, um guia passo a passo, ditando exatamente como conquistar o Ocidente sem disparar um único tiro. Hoje, vamos revelar para você os segredos mais bem guardados por trás de um dos planos mais ambiciosos e assustadores da história moderna. O Projeto. Um documento estratégico da fraternidade muçulmana que poucos conhecem, mas que pode estar moldando o destino da civilização ocidental neste exato momento. Prepare-se, porque depois de assistir este vídeo, você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Corriam os anos 1920 no Egito, quando Hassan al-Banna, um jovem professor de apenas 22 anos, fundou uma organização que mudaria para sempre o curso da história mundial. A fraternidade muçulmana nascia não apenas como um movimento religioso, mas como uma força política e social com ambições globais. Al-Banna não estava interessado em reformas locais ou mudanças graduais. Seu objetivo era revolucionário: estabelecer um Estado Islâmico que se expandisse por toda a Terra. Diferente de outros movimentos da época, a fraternidade muçulmana adotou uma estratégia de longo prazo baseada na paciência, na infiltração e na adaptação. Enquanto outros grupos optavam pela confrontação direta, Al-Banna compreendeu algo fundamental. A verdadeira conquista não vem através da força bruta, mas através da transformação gradual das estruturas sociais, políticas e culturais de uma sociedade. A genialidade de Al-Banna residia em sua compreensão de que o Ocidente não seria conquistado através de invasões militares, mas sim através de um processo meticuloso de infiltração e influência. Ele estudou profundamente as sociedades ocidentais, suas fraquezas, suas divisões internas e suas vulnerabilidades. Como diria Nikola Tesla sobre a importância da estratégia, a ciência não é nada mais que uma perversão de si mesma, a menos que tenha como objetivo final a melhoria da humanidade. Para Al-Banna, a melhoria da humanidade passava pela submissão universal ao Islã. Décadas após a fundação da Fraternidade Muçulmana, em 1982, algo extraordinário aconteceu. Durante uma batida policial na Suíça, as autoridades descobriram um documento que permaneceu secreto por anos. Este documento, que viria a ser conhecido como o Projeto, revelava pela primeira vez os detalhes completos da estratégia de conquista mundial da fraternidade muçulmana. O documento de 14 páginas não era um manifesto religioso comum. Era um plano de batalha detalhado, uma estratégia militar aplicada ao campo social e político. Escrito em árabe, o texto revelava métodos específicos para infiltrar, influenciar e eventualmente controlar as sociedades ocidentais desde dentro. O projeto identificava pontos fracos específicos das democracias ocidentais: o multiculturalismo, a tolerância religiosa, as divisões políticas internas e a culpa histórica relacionada ao colonialismo. Cada uma dessas características, vistas pelo Ocidente como virtudes, eram identificadas no documento como oportunidades estratégicas. O plano estabelecia fases claras de implementação. Primeiro, a infiltração. Membros da fraternidade deveriam migrar para países ocidentais, estabelecer comunidades, criar organizações aparentemente moderadas
e construir redes de influência. Segundo, a influência, através de lobby político, pressão midiática e alianças estratégicas com grupos progressistas, eles deveriam moldar as políticas públicas e a opinião pública. Terceiro, a dominação. Quando a influência fosse suficiente, implementar gradualmente a lei islâmica, inicialmente em comunidades específicas, depois expandindo para toda a sociedade. O que torna o projeto particularmente eficaz é sua compreensão sofisticada das dinâmicas políticas ocidentais. Os elaboradores do plano identificaram que os partidos progressistas, em sua busca por inclusão e diversidade, seriam os aliados mais naturais para a implementação da primeira fase do projeto. Esta aliança não é acidental. Como observou o pesquisador paquistanês Raja Miah em suas investigações na Inglaterra, existe hoje uma simbiose perfeita entre certos setores da esquerda política e organizações muçulmanas. Miah documentou como o Partido Trabalhista Britânico estabeleceu um sistema onde dinheiro público é transferido para mesquitas em troca de votos organizados. Este não é um caso isolado, mas parte de um padrão mais amplo de alianças estratégicas. A genialidade desta estratégia reside em sua sutileza. Diferente de tentativas históricas de conquista baseadas na força militar, o projeto reconhece que as sociedades modernas são conquistadas através de suas próprias instituições democráticas. Quando grupos progressistas defendem políticas de imigração em massa, leis anti-blasfêmia, disfarçadas de combate ao discurso de ódio, ou a implementação de tribunais religiosos paralelos, eles estão, conscientemente ou não, facilitando a implementação das fases iniciais do projeto. Uma das táticas mais eficazes descritas em O Projeto é a estratégia da vitimização. O documento instrui os membros da fraternidade a se posicionarem consistentemente como vítimas de discriminação, islamofobia e perseguição. Esta postura não é apenas defensiva, é uma ferramenta ofensiva poderosa. Quando qualquer crítica legítima às práticas ou ideologias islâmicas é imediatamente rotulada como islamofobia, cria-se um escudo protetor que impede o debate público necessário. Simultaneamente, esta postura de vítima atrai a simpatia de grupos progressistas que veem na defesa dos oprimidos uma causa moral fundamental. Esta estratégia é particularmente eficaz porque explora uma característica específica da psicologia ocidental: a culpa histórica. Sociedades ocidentais carregando o peso moral do colonialismo e de conflitos históricos tornam-se especialmente suscetíveis a narrativas de vitimização. Como Einstein observou sobre a natureza humana, duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana, e não tenho certeza sobre o universo. A tendência de aceitar narrativas sem questionamento crítico torna-se uma vulnerabilidade explorada com maestria. O projeto não é apenas teoria, é prática documentada. Nas últimas décadas, observamos a criação de uma rede sofisticada de organizações que, na superfície, parecem ser grupos de direitos civis ou organizações beneficentes, mas que na realidade funcionam como braços da estratégia mais ampla descrita no documento. Estas organizações operam em múltiplas frentes: lobby político, influência midiática, pressão legal e mobilização comunitária. Elas são especialmente eficazes porque raramente revelam suas conexões com a fraternidade muçulmana ou seus objetivos de longo prazo. Em vez disso, focam em questões específicas que encontram apoio entre progressistas: direitos das minorias, combate à discriminação, diálogo interreligioso. A sofisticação desta rede é impressionante. Advogados especializados em direitos civis trabalham para estabelecer precedentes legais que facilitem a implementação da lei islâmica em comunidades específicas. Acadêmicos produzem pesquisas que normalizam práticas islâmicas controversas. Jornalistas e ativistas atacam qualquer tentativa de investigação ou exposição como islamofobia. Políticos recebem apoio eleitoral em troca de políticas favoráveis. Hoje, décadas após a descoberta de
O projeto, podemos observar sua implementação em estágios avançados em várias sociedades ocidentais. Na Inglaterra, França, Alemanha e outros países europeus, vemos a emergência de enclaves onde a lei islâmica opera paralela, ou até mesmo em substituição à lei civil. Estes não são desenvolvimentos acidentais. São o resultado de décadas de trabalho sistemático, baseado precisamente nas estratégias descritas no documento secreto. Tribunais islâmicos que julgam casos familiares, zonas onde a polícia evita entrar práticas como casamentos infantis e mutilação genital feminina, que são toleradas em nome da diversidade cultural. Todos esses fenômenos representam a implementação prática das fases intermediárias de o projeto. O que torna esta situação particularmente preocupante é que ela está ocorrendo com a cumplicidade, consciente ou inconsciente, das próprias instituições democráticas que está destinada a substituir. Como observou Isaac Newton sobre a ação e reação, para cada ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. A tolerância extrema do Ocidente está gerando sua própria antítese. As fases finais descritas em O Projeto envolvem a transformação completa das sociedades ocidentais. Quando a influência política e social for suficiente, o documento prevê a implementação aberta da lei islâmica, inicialmente justificada como autonomia cultural para comunidades específicas, mas eventualmente expandindo para toda a sociedade. Esta transformação não seria imposta através de revolução violenta, mas através do uso das próprias instituições democráticas. Quando populações muçulmanas atingirem números suficientes em certas regiões, elas simplesmente votarão para implementar suas próprias leis e costumes. O processo seria completamente democrático e, portanto, impossível de combater usando os valores e instituições ocidentais tradicionais. Este cenário não é especulação futurista. Podemos observar seus primeiros sinais em várias cidades europeias, onde populações muçulmanas já constituem maiorias locais. A implementação gradual de códigos de vestimenta, restrições alimentares, separação de gêneros e outras práticas islâmicas em espaços públicos representa o início desta fase final. Mas talvez o aspecto mais inquietante seja a constatação de que este processo continua avançando precisamente porque as sociedades ocidentais são incapazes de reconhecê-lo pelo que realmente é. Não uma questão de direitos das minorias ou diversidade cultural, mas a implementação sistemática de um projeto de conquista de 70 anos. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.